aniversário de 1 ano da Rádio Folha FM, com Zé Ramalho ao vivo, na Multiplays. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Pontos de venda, lojas Diegues, vendas online e mais informações, bilheteriadigital.com.br. Realização, Excess Produções e TM Produções. Oito horas e 29 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, e vamos agora ao último segmento do nosso papo com o Alexandre Buchaú. Passo para Luísio e já para dar o tema, já dar um mote aí do Só último. Antes de passar para o tema final, tem aqui João da Costa Cunha, ele está me fazendo uma correção aqui, ele está certo, eu estou errado. O Vitor Aquino cobrou porque que os outros governos fizeram reforma, eu lembrei que todos eles fizeram reforma. Falei de fato previdenciário Fernando Henrique, falei de Lula e Dilma, eu falei que ela iria fazer, mas não fez, mas ela fez sim. Só lembrando que ex-presidente Dilma fez uma reforma previdenciária em 2015. No meio das MPs 664 e 665, que a posterior houve edição da lei. Nessa reforma foi restringida a pensão por morte, RGBPS, ou seja, mediante idade pensionista, não é a pensão, passou a ser limitada. Fato é que o governo Fernando Henrique, o governo Lula e o governo Dilma fizeram reformas previdenciárias, né? Essa talvez tenha um caráter de ter sido a mais ambiciosa. Agora, Buchaú, vamos lá. Você é pré-candidato prefeito de Campos? Luiz, eu venho trabalhando nesse sentido há bastante tempo e terminei até um MBA em gestão pública agora no final do ano passado. FGV? Não. E vem a questão da política real. Aí você precisa de partido. Conversei com aqueles partidos em que cabia a questão programática. E, lamentavelmente, partido político no Brasil não adere muito aos próprios programas. É muito mais uma disputa pela chave do cofre do que, na maioria deles, que uma disputa por colocação de programas em execução. E eu não consegui um partido que permitisse essa candidatura sem que tivesse a necessidade de romper com certos princípios. E aí eu não vou ter condição de ser candidato a prefeito, eu vou ter que retirar minha pré-candidatura em função disso. Tem um custo pessoal muito alto em tudo que eu me coloquei para fazer, a candidatura em si tem um custo pessoal muito alto, mas eu estava disposto a bancar isso, esse custo pessoal alto, esse desgaste pessoal, tudo isso que está envolvido. Mas sem partido hoje no Brasil é impossível ser candidato. Então essa pré-candidatura não vai ser levada adiante. Você estava no PSDB, disputou a presidência com Leslie Beethoven, perdeu na eleição interna. Você está no PSDB ainda, formalmente? Não. Você está sem partido? Estou sem partido. É aquela possibilidade de candidatura avulsa, quer dizer, isso não existe, não vai sair. Então você de fato está abandonando a pré-candidatura? De fato, eu não sou mais pré-candidato. Já é o segundo aqui, o Jôncio Barcelos também no programa aqui, empresário da Rede Superbom, também anunciou aqui que desistia da pré-candidatura. Eu anunciei aqui o lançamento da pré-candidatura e estou tendo a oportunidade de anunciar aqui. Jôncio também anunciou a pré-candidatura, não foi aqui, foi na Folha da Manhã, jornal impresso, mas aqui no Folha no Ar ele anunciou que desistia. Por outro lado, essa não pré-candidatura me dá alguma isenção para comentar. Porque até então, todo comentário que eu vinha fazendo, as pessoas colocavam o seguinte: não, mas você está na disputa, por isso você está dizendo isso. Você está dizendo isso porque você está disputando. Então, não estando mais, vou até ganhar alguma isenção para comentar. No final, a gente vai terminar com um ping-pong aqui que eu faço com todos os pré-candidatos do nome, mas vamos deixar para o final. Mas como é que você está vendo essa eleição municipal? Para executivo, sobretudo. Olha, eu vejo essa eleição com certo temor. Temor pela realidade que o município está apresentando e vai apresentar, que é uma realidade muito grave. E eu não vejo entre os pré-candidatos a disputa de projetos. Eu estou vendo disputa de nomes de pessoas, não estou vendo disputa de projetos. E eu não vi de nenhum deles, nem a promessa, porque prometem muito, mas eu não vi de nenhum deles a promessa ou a
a aceitação de que vai ter que tomar medidas muito drásticas para conseguir colocar as coisas nos trilhos. Muito pelo contrário. Ninguém quer dizer tem isso, pré-candidato que fala até em volta de passagem social e de cheque cidadão. Sabe, eles estão vivendo... O pré-candidato Caio Viana fala nisso. Eles estão com saudade do que eles não viveram, porque eles não estão tentando colocar uma realidade que não existe mais. Não existe, não tem dinheiro para isso. E o pior é ver economista dando endosso a isso, né? Isso é E pior. aí, o governo Rafael também fez muitas promessas durante a campanha, as promessas não se realizaram, ele não aproveitou a janela de tempo que tinha para Isso fazer aí que as a gente reformas. vem comentando sempre aqui. Perdeu o timing das Perdeu o reformas, timing. errou em duas coisas que o Ricardo Amorim oportunamente colocou lá na palestra dele. Trianon. Que as duas coisas que fazem o empreendimento falhar, que é timing e time de execução, ele errou nos dois. Ele errou no timing, ele errou no time de execução. Fala na equipe de governo? Na equipe de governo, se a equipe de governo não está acertando, ele tinha que substituir algumas peças para conseguir acertar. Ele não fez isso. Essas peças foram mantidas e a coisa não caminhou, não evoluiu. As reformas não foram feitas, ele está chegando ao final do mandato em frangalhos. Com a rejeição que teria se tivesse feito as reformas, sem ter feito as reformas. O próprio ponto eletrônico, um desgaste tremendo com o servidor, no momento que... Você é servidor? Eu sou servidor. No momento em que o município depende de investimentos na saúde, principalmente, eu cheguei a denunciar a condição da odontologia, fui ao Ministério Público, foi feito de novo uma reforma que tal e outra vez com problemas, cheia de infiltrações e mofo outra vez nas paredes. O Hospital São José inaugurado agora, caindo água dentro. E a economia? Que foi falado que haveria uma economia maior que a de Macaé. Macaé teria economizado em torno de 10% com a implantação do ponto eletrônico. O próprio prefeito chegou a falar em Campos em torno de 10% a 20%. Seria uma economia maior que a de Macaé pela amplitude do quadro de servidores. Essa economia aconteceu? Não. E as coisas são perdidas, assim, são coisas que começam e ficam pelo caminho. Me lembro um outro pensador inglês, e eu lamentavelmente esqueci o nome dele também, que disse que no Brasil tudo ainda é construção e já é ruína. Todos os projetos do governo tiveram a construção iniciada e se tornaram ruína antes da conclusão. Foi no transporte, foi na saúde, foi com a questão do servidor no ponto eletrônico. O próximo. Quem desses próximos que tem hoje... Você não vê chance do governo do Rafael se reeleger? Não, talvez até ele, mas dentro daqueles que têm condição de disputar... Você fala o próximo, parece que está situando ele. No próximo governo. Próximo governo, perfeito. Seja ele, seja Caio, seja Vladimir, que são os que estão hoje com condição de pesquisa mais evidente de uma vitória eleitoral, muito embora eu acredite na possibilidade do surgimento de um fenômeno externo, pesquisas deles mesmo, desses partidos, dizem que 70% dos eleitores não têm candidato a prefeito definido. E a rejeição de todos eles é muito alta. Mas, enfim, qualquer um desses três, nenhum deles tem, aparentemente ao menos, a disposição para tomar as medidas que precisam ser tomadas. E me parece não estarem sequer pensando nisso. Pelo contrário, estão vendendo fumaça. O eleitor que receber essas promessas vai reagir como? Se houver necessidade de ajuste. Ele vai conseguir levar esses ajustes a termo? Tem que lembrar que como em Brasília tem o Congresso, aqui tem a Câmara. A Câmara vai bancar esses ajustes? Vai bancar o desgaste político desses ajustes? Agora? Em ano eleitoral? Não só agora. Não, a próxima. Próxima. Agora não banca. Agora não banca, claro. O próprio... Os projetos que foram enviados, projetos de que não tinham consequência política nenhuma contrária a quem votasse a favor, projetos para gerar... Todos rejeitados. Todos rejeitados. Então foi um período... uma administração meio birrenta do G8 que acabou rachando por conta disso, né, na questão do orçamento. E aí quem será o próximo? Esse próximo, sendo um Caio, não vai ser um refém da Câmara, como foi o Mocaiber, como foi o próprio Arnaldo? Arnaldo menos, né? Arnaldo menos, mas também. Menos. E o Mocaiber muito. A Mocaiber foi refém da Câmara Presidente do Marco Bacelar, sobretudo porque Mocaiber, não coincidentemente, embora boa pessoa, uma liderança política fraca, e Bacelar, uma liderança política muito forte. Muito incisivo. E aí, não coincidentemente,
Um dos maiores articuladores, talvez o maior articulador da campanha de Caio Viana, quem é? É Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar. Com o qual você caminhou junto na campanha de deputado, Sim. né? E me Estadual. afastei justamente porque não tinha compatibilidade Por que você se afastou na campanha ou depois? durante a campanha. Por quê? Não havia compatibilidade. Tá, define a incompatibilidade. A forma como o Rodrigo conduz as coisas não é a forma como gostaria de conduzir. Por exemplo. O Rodrigo acaba prometendo demais, como esses candidatos todos prometem demais. A postura do Rodrigo na condução das reuniões é algo que não era compatível Você pode com a minha forma de ser. exemplificar? É mais complicado para exemplificar. Complicado por quê? Não é Você não quer dizer? É uma coisa muito pessoal até dele, então é uma exposição pessoal que não é legal. Você não pode exemplificar, porque até agora parece muito genérico, parece só impressão. É porque não é nada que eu possa colocar, tipo, como é que eu vou Exemplificando. exemplificar? É uma sensação minha, né? É uma coisa que é uma percepção minha. É tipo sentar aqui e não gostar da forma como o Marco conduz o programa. Como se fosse algo desse tipo. Não é algo que me agradou. Preferi me afastar. Pragmático demais. Pragmático demais? É. Existe isso? Existe. Como é que define que é pragmático demais? Pragmático demais é tipo o MDB, que você... Qualquer lado que olha, ele está de frente. É igual começo de rally de Exatamente. Marcomédio. De qualquer lugar que você olhar, ele está de frente. Então, Buchaú, e pré-candidatura a vereador, você pensa? Não. Também não? Não. E o grupo que saiu com você do PSDB, vocês vão fazer o quê? Alguns deles vão ser candidatos a vereador, eles estão procurando Então são pré-candidatos hoje, a né? vereador, vão se encaixar nos partidos em que eles acharem A mais Dilson, quem? conveniente. A Dilson não é pré-candidato, quem vai ser candidato é o Alessandro Fofão, Sei. apoiado pela Dilson. E tem mais alguns amigos, o próprio João Marcelo que está comentando aí, é pré-candidato a vereador, é um amigo próximo. Então Igor Castro é um outro pré-candidato a vereador próximo também. Eu vou ajudar esses amigos e não vou me colocar como pré-candidato a vereador, não. Vou esperar a próxima. Vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo as minhas colocações, meus comentários, vou continuar estudando, vou continuar investindo no meu trabalho e esperar a próxima. Maurício Furel Batista, rapaz, se eu no meu retorno Furel não comentasse, eu ia ficar depressão. Mais do que saudade de Beto, essa saudade paraguaia de Beto aí que falou que teve. Mas o Furel tá aqui. O próximo prefeito tá perguntando, Buchaú, faria alguma coisa com a queda dos royalties ou que está ruim pode piorar? O que está ruim vai piorar em relação a recursos, não tem jeito. A última participação especial foi de 5 milhões. Não dá para... Você imaginar que com a arrecadação da iluminação pública em torno de 35 milhões, 34 milhões, é meio IPTU, e imaginar que a parcela de royalties foi de 5 milhões, é uma migalha. Vai piorar, não tem jeito de não piorar. Agora, o que vão fazer para mitigar essa piora e para sair do buraco? Porque a gente está caindo e continua cavando. Está no fundo do poço e cavando, tentando sair para baixo. A gente vai ter que dar um jeito de subir a parede. Que jeito? Atração de investimentos? Se o país, se a economia nacional, se a economia no mundo estiver evoluindo, isso é mais possível. Mas se houver uma retração mundial, fica mais difícil para atrair investimentos. Não, e vai haver. Não, isso eu coloquei no artigo de domingo também. Já não parece o que cresceria. A locomotiva do mundo, da economia é a China. E ela está em retração. Se você ver mapa, foto de satélite, porque a China, o Brasil, por exemplo, tem um biodiesel, mistura combustíveis de origem orgânica no combustível fóssil. A China não, a China é fóssil de raiz, né? Não tela igual a gente não. Fora carvão, que é uma coisa que não se usa mais aqui. A matriz energética dele é muito em base de carvão. Ou seja, o mapa de poluição da China, que demonstra a atividade industrial, é impressionante. Você vê a China antes do coronavírus e a China depois. Mas o coronavírus vai... O que quer dizer? O que quer dizer isso?
Porque não voltou. Eu tava vendo o cara falando de Wuhan, não voltou, o povo voltou pra rua. Não, e vai demorar. Vai demorar. Pessoas estão em casa, tô com medo do coronavírus. Então, quer dizer, vai haver uma retração, uma queda da atividade industrial Mundial. e econômica mundial. Há quem fale, quer dizer, a previsão que eu estava vendo ontem, oficial é de 1/6. O PIB do mundo vai recuar 1/6. Há quem fale em metade. Há quem fale em metade. Quer dizer, é uma coisa assim, é inevitável e catastrófica. Até porque agora a China está caindo e está na Europa o problema, na Itália sobretudo. Sim, o problema vai caminhar. Sim, e a Europa não está muito bem nas pernas. Né? Fragilizada. Mesmo com a Alemanha carregando nas costas, não está muito bem nas pernas. Fragilizada política e economicamente. Sim, então vai ser um ano de crise econômica. Esse ano vai ser um ano de crise econômica. Um ano de crise. Um ano. Um ano que às vezes se estende para mais de um ano. Sim. Os efeitos não se sabe até onde vai. O coronavírus ainda não atingiu os Estados Unidos, que se a China é o grande locomotivo do mundo, compra de nós, dos países emergentes, quem mais compra da China é os Estados Unidos e a Europa. Então o vírus está atingindo a Europa e ainda vai atingir os Estados Unidos. Em que magnitude não se sabe. Estão se pesquisando vacinas e tal. Quanto tempo isso vai levar também não se sabe. Com o fim disso, com a passagem do coronavírus, como foi o HN1, com a passagem dele, você tem uma retomada da economia, às vezes, bastante acelerada, bastante mais forte pela retração anterior. Uma espécie de mola de impulsão. Só que quanto tempo isso vai levar para acontecer? Quanto tempo de fôlego nós temos para esperar? Deixa eu voltar para Campos aqui. O Edmundo Siqueira, servidor federal e blogueiro do Folha 1, fez aqui duas intervenções. Vou colocar uma que joga para Campos de novo. Perguntas. Campos é conservadora? A cidade demonstra conservadorismo em aspectos sociais e econômicos. A cidade demonstra conservadorismo em aspectos sociais e econômicos, mas já fez escolhas políticas de ruptura, que derrubaram oligarquias históricas. Para outubro, o campista será conservador? Então, o campista em outubro não vai ter muita opção, né, de ruptura, mas o campista é conservador. Se você observar a questão econômica, comportamental do campista, ele é bastante conservador. Eu acho que o que falta no campista ainda nessa questão conservadora é um pouquinho mais de amor por Campos. Uma situação que ilustra bem isso, eu estive com um amigo do Rio aqui uma vez, e ele querendo aquelas camisetas, igual tem no todo lugar turístico que você vai. Eu estive em Porto Seguro, lembrei de você, eu amo Porto Seguro. Não existe. I love New York, isso. O coraçãozinho e tal. Não existe nada de Campos. Não existe. E eu procurei com ele, procurei muito. Fui até nessas que fazem sublimação, não tem nem para fazer na hora. O campista ele não tem muito apreço pela própria Campos. Pensa num passado que na verdade idealizado, mas não existiu. A Campos já foi e pensa nisso. Primeira televisão elétrica. Isso. América Latina. Se pega um pouco a isso, mas não tem orgulho da sua terra. E ao não ter orgulho da sua terra, ele está mais dado a promessas de ruptura, a promessas de salvadores da pátria. Porque ele não tem apego ao que está acontecendo, ele não tem apreço pela construção da cidade. Uma espécie de crise dos 40 anos, não é crise dos 40 de idade, é crise dos 40 de recebimento de royalties, né? Está chegando ao final de 40, quase 40 anos recebendo royalties, fala assim, gente, o que eu fiz da vida? É o que está acontecendo, que acontece com o campista em relação a Campos. Então ele acaba tendo muito apreço por novidade nesse campo político. A Luiz deixa sempre claro aqui, e é a pura verdade, se você andar por Campos, não precisa... Aliás, é até mais fácil notar quem veio a Campos nos anos 90, 80 e depois voltar depois de um certo tempo, como foi meu caso. A Luiz diz uma coisa que é verdade, ficou de fato dos royalties a duplicação da Alberto Lamego e Arthur Bernardes. De obras de infraestrutura. De obras de infraestrutura impactante.
que trazem... Não, acho que talvez a alguma- ponte Mocaiber também, né? Ah, sim, sim, sim. Tanto a Mocaiber como a outra, a Leonel Brizola, É, como sim. o nome da ponte. Mas No é centro. porque eu não vou falar da ponte Leonel Brizola, porque ela foi uma obra estadual. Sim, mas também com recursos. Esse próprios, recurso do né? Roy, mas aí eu vou falar dos royalties recebidos Daqui por do Campos. município. É. Alberto Lamego foi meio a meio, pelo menos pelo menos em tese, porque segundo eu soube fonte da época posterior, quem bancou tudo foi o governo municipal mesmo. O meio a meio, metade lá não veio. Garotinha só ficou com. Na época era o governo Rosinha, né? Só ficou com crédito, mas assinou lá como parceira. Mas são as obras estruturantes de Campos. E teve Arthur algumas obras Bernardes. de recuperação de bairros. Alguns bairros tinham uma infraestrutura muito ruim, tiveram infraestrutura recuperada. Sim, mas aí a obra. Eu tô falando obra assim, obra que. De vulto. Vai ficar. Avanço no saneamento básico. Nós Sim, mas aí é tivemos muito bastante mais por conta da Águas do estações de Paraíba do que tratamento, por sim. conta do município, né? Mas que depende também dessa relação Águas do Paraíba com o município. Depende de para que pagar, né? avance. Depende de pagar e fazer acontecer. É. E fora isso, nada. Fora isso, nada. Isso em 40 anos. É verdade. Gastamos a herança e agora só ficou a conta para pagar. Vamos fazer um caminho final do programa. Pinga-fogo. Um pinga-fogo. Vou dar uns nomes dos principais envolvidos aí. E você define como você achar por bem. Ok? Vamos lá? Vamos lá, Buchou? Rafael Diniz. Bom, o Rafael Diniz teve uma grande oportunidade dada pelo povo, 150 mil votos, eleito com uma expressividade, acho que nunca vista em Campos, Que não deve se repetir. que não deve se repetir, e desperdiçou. Desperdiçou a oportunidade que ele teve no primeiro ano de governo de fazer as reformas que fariam toda a diferença nos 3 anos seguintes. E agora eu não vejo perspectivas de reeleição do governo Rafael, eu não vejo como mudar isso nesse tempo final. Haja visto os últimos projetos mandados para a Câmara, todos rejeitados, o rompimento, o racha na base, enfim. Vladimir Garotinho. O Vladimir tem a história dos garotinhos nas costas. Carrega nos ombros aí a história do pai e da mãe, condenações, improbidade de novo agora de Rosinha e as condenações de garotinho. Está fazendo um mandato razoável de deputado federal. Tem conseguido alguns avanços, algumas verbas para o município. Conseguiu da UF, ele conseguiu. Tá conseguindo algumas coisas. A obra acho que ainda não foi retomada, mas isso leva um tempo para Não, mas acontecer. sim, ele também. Mas o da UF ficou correta. Ele, Sim, sim. ele liderou isso. Quem disse o próprio Chico Liderou D'Angelo. uma bancada, essa bancada Sim, conseguiu a emenda o Chico de D'Angelo bancada. quebrou a perna, eu fiz recursos. essa matéria. Chico D'Angelo, claro, dizia, ó, a criança nasceu comigo, mas quem pegou no colo e fez acontecer esse ano agora foi o Vladimir. Isso é uma virtude inegável. Ele está conseguindo articular bastante em Brasília, está conseguindo avançar. A dificuldade que eu vejo de Vladimir num eventual mandato de prefeito são os compromissos que ele vem carregando de pai e mãe. Que Campos não comporta mais. Que tipo de compromisso? Um time grande demais para brigar, um compromisso com eleições grandes demais para sustentar Lá na frente. lá na frente. Você acha Campos que não comporta. se Campos elegesse Vladimir, ficaria refém de novo de ambição estadual de Garotinho, nacional? Se ele tiver com condição de elegibilidade, não tenho dúvida. Caio Viana. Caio Viana é uma incógnita muito grande, porque ele tenta se vender como filho do Arnaldo, mas a gente sabe que mesmo em sucessão empresarial, às vezes o filho quebra o negócio do pai. Mas As ele- usinas de Campos, né? As usinas de Campos são um exemplo claro disso. Mas ele é muito mais o filho da mãe. Filho da Ilsan. Até pela situação de relacionamento do Arnaldo da Ilsan muito conturbada, cheia de escândalos e aquele afastamento. E ele Quais escândalos você se refere? Teve escândalo de todo tipo. Teve a questão do desfile da escola de samba lá Imperatriz. em Imperatriz Leopoldinense. Não por acaso o Caio estava lá agora de novo no Sambódromo. Espero que não negociando o próximo desfile da mãe, não buscando a vaga da mãe para o próximo desfile. Tem essa relação difícil que ele já está construindo com os Bacelar e que levou Mocaibe à situação em que esteve. Eu acho uma coisa bastante complicada. Eu acho que Caio talvez seja, dentre esses três, o pior.
na minha opinião pessoal. Entre Rafael, Vladimir e Caio. A pior opção para Campos. Por quê? Porque eu acho a opção mais frágil e vai trazer um ranço de má administração que teve ligada à gestão da mãe junto com o pai, a mãe interferindo muito na gestão, a própria gestão de Mocaiber. Isso não me traz boas lembranças. Eu não acredito que seja e não acredito que ele tenha força e disposição para tomar as medidas que Campos vai exigir. Você acha que se caísse a lei seria refém de Rodrigo, como Mocaiber foi de Marco Bacelar? Tenho certeza. Gilviana. Conservador como você. Ou peronomútil, né? O Gilviana, eu não acredito que ele vá... Eu ainda tenho dúvida se ele vai levar essa eleição adiante, até o final. Mas... eu não sei se ele consegue emplacar. Eu não vejo o Gilviana com propostas. Ele está com mandato de deputado estadual e eu não vejo ele discutir as questões do Estado. Eu vejo ele muito apegado à pauta corporativa da Polícia Militar, mas não vejo ele atuando com força, se posicionando como realmente um pré-candidato sério. Apesar de ser pré-candidatíssimo, como ele mesmo disse. E fez escola, né? Porque Rafael de Diniz depois disse pré-candidatismo também. Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã. Rafael, prefeito de Campos. Fátima Pacheco, prefeito de Quissamã aqui. Eu não pude estar presente, mas Marco fez aqui. Também falou que é pré-candidatíssimo. Essa frase de Gil Ficou. Foi cunhar a frase, ele está indo bem. Mas eu não acredito. Que maldade, hein, cara. Morrer seu amigo. Cunhou uma frase boa, né? A frase ficou. Eu não acredito que... eu não vejo ele se preparar para administrar Campos. Se preocupar realmente com isso. José Maria Rangel. José Maria, cheguei a ler que ele teria... o Saulo, mas ele negou na matéria da Folha de hoje. Então ele falou que está no jogo ainda. Mas enfim. Então ele conseguiu 2 matérias. Uma dizendo que não era e outra dizendo que era. Ele conseguiu aparecer. Não foi matéria, foi uma nota na coluna do Saulo, né? Conseguiu aparecer 2 vezes. E depois ele negou, mas enfim, tem Odisseia, tem Helena Mal também. Eu não acredito que o PT vai ser competitivo, não. Pelo desgaste que o PT Nacional vem trazendo e tudo. E eu lamento que os partidos em Campos não tenham a postura de realmente se posicionar e lançar candidatos. Eu não sei se o PT em Campos vai mudar isso e vai realmente ter candidatos. Normalmente ele aqui se alia o pessoal de Arnaldo, né? Vem fazendo isso há bastante tempo. A última eleição caminhou com o Caio. Pois é. Caminhou com o Caio. Eu não sei se eles vão mudar isso agora. Já tem uma definição executiva de ter candidatura própria cidade com mais de 100 mil eleitores, né? É o caso de Campos. Eu gostaria de ver todos esses partidos, pelo menos esses partidos. Não, estou falando que é uma decisão do Executivo Estadual que vai lançar. Então, eu gostaria de ver isso acontecer. Gostaria de ver os partidos mais emblemáticos lançarem seus candidatos e participarem da discussão. Vamos falar de outro então que você saiu dele. Que a gente derrotou na eleição interna para presidente do PSDB, que também é pré-candidatíssimo também, Leslie Beethoven. Pois é. Ele teve aquele episódio da eleição, um acordo com o Vladimir, admitido pelo próprio Vladimir aqui na rádio, inclusive. Um acordo não, pediu ajuda. Contar. Pediu ajuda ao Vladimir e o Vladimir disse que ajudou. E ele disse que não. Isso já é um problema. Porque você está faltando com a verdade, com uma coisa tão simples assim, imagina com o resto. Mas... isso não é ressentimento de que perdeu a eleição, não, bicho? Não, com todo respeito. Tenho mágoa nenhuma. Você mesmo falou que divórcio todo mundo sai. Todo mundo sai ficando tudo. Então, vou usar Buchaú com Buchaú. E é verdade. Eu não vejo ele também se preparar para ocupar esse espaço, para de fato ter condições de administrar a cidade. Não vejo nem discutir as pautas da cidade. Porque você pode até não estar preparado para ocupar o espaço, mas você tem que discutir a pauta. Lá atrás, quando eu ainda estava ocupando espaço no PSDB, nós fizemos um fórum, levamos as pessoas à discussão, foi feito lá no Palace Hotel, teve participação do pessoal do governo, teve participação do pessoal da oposição, veio um diplomata que era do ITV no Rio, o Igor Abdala, participar do evento. Foi um evento interessante. Com a minha saída do PSDB, isso tudo morreu, essas discussões não aconteceram mais. Nada disso teve continuidade. E o PSDB tem bons quadros. Nesse período eu tive aula sobre reforma da Previdência com Paulo Tafner, que é um dos maiores especialistas em Previdência no país. Então, o PSDB tem essa oportunidade, mas não está sendo usada. Marcelo Mérida?
Marcelo, eu acho que não é candidato. Segundo o Vladimir disse aqui, o PSC vai caminhar com ele. Todas as conversas que eu ouço, os bastidores e tudo, é de que Marcelo Mérida vai caminhar com o Vladimir e tentar uma vaga na Câmara Federal, 2 anos. Por fim, Roberto Henriques. Roberto Henriques, eu acho que está enfrentando problema também de partido. Que você está enfrentando. Enfrentei, eu não enfrento mais porque... Agora você... E acho que também vai ter o mesmo problema, o mesmo desfecho, não vai conseguir partido. É um cara que teve alguma experiência, chegou a ser prefeito por um período de afastamento de Rosinha, foi deputado estadual. Mocaibe. Mas sem grandes marcas. Ele era vice de Mocaibe. Mas sem grandes marcas, sem grandes legados. Eu não consigo me lembrar, pelo menos aqui, de uma grande marca de Roberto Henriques, a não ser a polêmica. Ele é muito polêmico, mas de alguma grande marca assim de feito, de coalizão, de trazer deputados, de conseguir um resultado, eu não cheguei a ver. E teve seu sucesso eleitoral muito atrelado ao Grupo Garotinho, na época que foi eleito pelo pessoal do Garotinho. Como deputado estadual, Nelson Naim, né, prefeito de Campos, né? Que ajudou muito a eleição dele, a deputado estadual, que foi a última eleição que ele teve. Isso. Puxaú, são quase 9 horas, agradecer, não sei se Marco quer colocar alguma coisa. Não, pensei, estava em dúvida exatamente dessas coisas que você acabou de perguntar, e que ele fez tipo um pinga-fogo. Isso aí me satisfez completamente, assim. Agradeço mais uma vez, pela segunda vez aqui conosco, o Puxaú. Eu espero que venham outras, né? Agora sem pré-candidatura, em alguma outra oportunidade para falar sobre o conservadorismo, sobre alguma outra coisa, de repente comentar alguma coisa. É sempre um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu também fui mordido pela mosca do rádio, eu gosto de rádio. E acho que é um meio de comunicação importante para esclarecer as pessoas, para chegar até as pessoas. É o meio de comunicação mais veloz, mais democrático. É incrível, né? E foi reinventado pela internet. Pela internet. Por mais que as redes sociais... Então. Por mais que as redes sociais sejam muito rápidas e muito fortes, elas não têm a solidez e o compromisso que tem os meios tradicionais de comunicação. É verdade. Eu, como conservador, não poderia pensar de outra forma. Acho que os meios de comunicação tradicionais são importantíssimos pela tradição que tem e pela responsabilidade que tem com o que veiculam. Diferente de uma rede social onde um meme não tem dono, aquilo desaparece, é terra de ninguém. Elas têm uma velocidade importante, mas não tem a solidez e a credibilidade. Exatamente. Tem alguns comentários aqui que peço desculpa por não fazer, porque passamos do tempo, que foram no final do programa aí. Mas o Buxaú está aqui, se quiser depois, Buxaú, responder aqui, por favor, na página, as pessoas, peço que você faça isso. Tá bom? Agradecer demais a sua presença. Lamento o fato de você não se manter na corrida. Eu acho que você estaria... Vejo você sendo sincero, vejo pouca chance de eleição, mas eu acho que você traria uma contribuição importante no discurso, no debate. Um grande conteúdo. E, enfim, lamento por isso. Enfim, agradeço aí pela presença e, como diz Marco aí sempre, as portas ficam abertas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui participando e conversando com as pessoas. E até uma próxima. Né? Até. E não se esqueça que dia 28 de março, aniversário da Folha FM. Você já foi entrevistado aqui 2 vezes, faz parte do grupo, né? Dos amigos do grupo. E um grande show do Zé Ramalho de aniversário. Muito obrigado. Tá bom? Grande Zé Ramalho. Só lembrar duas coisas. Posso, Marco? Pode, claro. Amanhã vem no programa aqui o vereador Jorginho Virgílio, né? E o seu assessor de imprensa, que foi editor-geral da Folha há muitos anos, um excelente jornalista, Rodrigo Gonçalves. Vamos fazer aqui. Virgílio, que terminou aí a CPI da Fundecam e que está virando inquérito, que é mais um legado do Arnaldo. Também, da farra dos royalties, né? Da farra dos royalties. Essa CPI da Fundecam vai falar sobre o G8, né? Sobre o racha no G8. Vamos falar sobre bastante coisa. E o Rodrigo Gonçalves também vai falar um pouco sobre jornalismo aqui. Então amanhã a gente vai trazer
trazer o Jorginho e o Rodrigo e lembrar, Flamengo, a gente falou Flamengo aqui, mas não é difícil falar, né? Você sabe que hoje é Natal, né? Hoje é Natal? Hoje é Natal. Hoje o Zico está completando 67 anos, hoje é Natal. Ah, é hoje, verdade, é verdade. Não, mas nasceu, esse aí... Segundo o Renato Maurício Prado, nasceu o Messias rubro-negro. Então não, hoje é Natal. olha, Para os flamenguistas de raiz, hoje é Natal. Eu confesso que, para mim também, porque é sou um admirador do Zico, assim. Desde que ele jogava no Flamengo, que arrebentava com o Fluminense, mas eu não conseguia ter raiva do cara. O cara é impressionante. Conheci, tive com ele algumas vezes, conheci pessoalmente. No livro do PVC que eu ilustrei, a caricatura, os 2 desenhos que eu fiz do Zico, eu dei de presente ao Zico, ele ficou muito emocionado. Quer dizer, uma pessoa, cara, que o futebol é unânime. São poucos jogadores que são unânimes, são respeitados por todas as torcidas, como por caráter, por talento, por tudo. E o Zico é um deles. E mundialmente respeitado. Mundialmente respeitado. O futebol respeitado. É uma grande peça do nosso soft power, né? Isso é verdade. Brasileiro, da cultura brasileira, o futebol é uma grande arma. Sem dúvida alguma. Só para lembrar que não é uma coisa de flamenguista, não. Zico é listado entre os 10 grandes camisa 10 do século XX pela FIFA, pela World Soccer inglesa e pela France Football francesa. Ele é julgado entre os 10 grandes camisa 10 do século XX por essas 3 entidades só. Então, e quando foi para o Udinese, ele e o Edinho foram juntos? Não, Edinho na verdade tinha ido um pouco antes. Um pouquinho antes, logo depois o Zico. Eles puseram o Udinese no cenário. Era um timezinho... Tinha Mário Conte também, que era um belo meia. Um belo meia. Tá. Quer dizer, o Zico é um exemplo, cara. O Zico é um exemplo. Poderia ser de qualquer equipe, poderia ter jogado em qualquer equipe, jogaria mas jogou no Flamengo, que é o time do... Zico, com todo respeito, não podia jogar com qualquer equipe, não. O Zico tinha que jogar no Flamengo. Eu sei, mas eu digo pelo ponto de vista dos outros torcedores, entendeu? E nunca jogou em nenhum clube. É o único talvez, é ele Pelé talvez, nunca jogaram em clube nenhum que não o Flamengo. Roberto jogou na Portuguesa, Romário jogou em vários clubes. Newton Santos não. Castilho, Castilho jogou, que foi um grande. Mas tô falando mais do meio para frente, né? Enfim, é isso. Bom, abraço. Amanhã, Jorginho Vigílio e Rodrigo Gonçalves. Um abraço para o Luiz, bom trabalho hoje no jornal, Buchaú também, bom trabalho, vamos ao intervalo e voltamos já com o melhor da música na Folha FM. Todas as terças ao meio-dia, Folha Saúde, aqui na 98,3.